E se eu te dissesse que aquele erro que você cometeu, aquela porta que se fechou, aquela dor que ainda sangra no seu peito, não foi um acidente? E se tudo o que você chama de fracasso, na verdade, é parte de um plano tão perfeito que seus olhos ainda não conseguem enxergar? Quantas vezes você já se perguntou: por que isso aconteceu comigo? Por que justo agora? Por que dessa forma? A verdade que pode transformar sua vida está escondida em uma certeza que poucos conseguem abraçar de verdade. Deus não comete erros. Cada lágrima tem propósito. Cada queda prepara uma subida. Cada noite escura anuncia um amanhecer glorioso. Hoje, você vai descobrir que nada na sua vida acontece por acaso. Absolutamente nada. E quando você compreender isso no fundo da sua alma, quando essa verdade tocar o seu coração ferido, quando você finalmente enxergar a mão de Deus tecendo cada fio da sua história, sua vida nunca mais será a mesma. Prepare seu coração. Silencie o mundo ao seu redor, porque esta mensagem vai mudar completamente a forma como você enxerga as suas circunstâncias. Você já sentiu aquele aperto no peito quando as coisas simplesmente não fazem sentido? Quando você planejou cada detalhe, orou, se esforçou, acreditou, e mesmo assim tudo desmoronou diante dos seus olhos. Você trabalhou tanto por aquele emprego e foi dispensado. Você investiu anos naquele relacionamento e viu acabar. Você cuidou da sua saúde e mesmo assim a doença chegou. Você tentou proteger quem ama e não conseguiu evitar o sofrimento. E ali, no meio da tempestade, surge aquela pergunta que corrói a alma: onde estava Deus quando eu mais precisei? Por que Ele permitiu que isso acontecesse? Será que Ele não viu minha dor? Será que não ouviu meu clamor? A sensação de abandono é sufocante. A decepção pesa nos ombros, como uma pedra que você não consegue tirar. E no silêncio da madrugada, quando as lágrimas molham seu travesseiro, você se pergunta se Deus realmente se importa, se Ele realmente está no controle, se realmente vale a pena continuar acreditando. Essa dor é real, essa confusão é humana, mas existe uma verdade que pode curar seu coração partido. E ela começa quando você entende quem Deus realmente é. Imagine José do Egito, um jovem de 17 anos, que tinha sonhos dados por Deus. Sonhos de grandeza, de propósito, de um futuro glorioso. Mas o que aconteceu? Seus próprios irmãos, consumidos pela inveja, o jogaram em uma cisterna vazia. Venderam o próprio sangue como escravo. José foi parar no Egito, longe de casa, sozinho, acorrentado. Ele serviu fielmente na casa de Potifar. Foi honesto, trabalhador, temente a Deus. E qual foi sua recompensa? Acusado falsamente, jogado na prisão. Anos de injustiça, anos de escuridão. Anos onde os sonhos de Deus pareciam ter morrido completamente. Você consegue imaginar o que José sentiu? A dor da traição, a angústia do abandono, o peso da injustiça. Será que Deus tinha esquecido dele? Será que aqueles sonhos eram mentira? Será que valia a pena continuar sendo fiel quando a fidelidade só trouxe sofrimento? José estava vivendo exatamente o que você vive agora. Aquela sensação de que Deus cometeu um erro, de que o plano deu errado, de que a história saiu do controle. Mas havia algo que José ainda não podia ver naquele momento escuro da prisão. Quando você olha apenas para as circunstâncias, quando seus olhos se fixam só no problema, quando você esquece quem está no controle, algo terrível acontece dentro de você. A amargura começa a criar raízes. O ressentimento se instala no coração. Você para de orar porque acha que Deus não escuta. Você para de buscar porque acha que nada vai mudar. Você para de confiar porque foi decepcionado tantas vezes. E ali, naquele lugar de desistência, você se torna prisioneiro, não das circunstâncias, mas da sua própria incredulidade. Você vive, mas não vive realmente. Respira, mas sem esperança. Continua, mas sem propósito. O pior tipo de morte é quando o coração para de acreditar, enquanto o corpo ainda está vivo. Quantas pessoas você conhece que estão assim, respirando, mas mortas por dentro, funcionando,
mas sem vida nos olhos, presentes, mas completamente ausentes. Elas desistiram de acreditar que Deus tem algo bom preparado. Elas desistiram de confiar que existe um propósito maior. E essa desistência as condena a viver uma vida medíocre, amarga, vazia. Uma vida onde o milagre nunca acontece, porque a fé, que move montanhas, já morreu. Não deixe isso acontecer com você. Mas existe uma verdade que muda tudo. Uma verdade que pode transformar sua dor em propósito, sua confusão em clareza, seu desespero em esperança. E essa verdade é simples, mas profundamente poderosa. Deus não comete erros, porque Ele enxerga o que você não enxerga. Ele vê o final, enquanto você está no meio. Ele conhece o destino, enquanto você está perdido no caminho. Ele sabe o porquê, enquanto você só consegue perguntar. Pense assim: um tecelão trabalha por trás de uma tapeçaria gigante. Você está olhando pelo lado de baixo, vendo só fios soltos, nós confusos, cores sem sentido. Mas Deus está do outro lado, tecendo uma obra-prima. Cada fio tem lugar, cada cor tem função, cada nó fortalece a imagem. O que para você parece caos, para Deus é projeto. O que para você parece erro, para Deus é precisão. O que para você parece fim, para Deus é apenas o começo de algo maior. Deus não está tentando acertar. Ele não comete tentativas. Ele não faz testes. Tudo o que Ele permite, tudo o que Ele faz, tudo o que Ele planeja é perfeito. E a maior prova disso está registrada na sua própria palavra, nas promessas que nunca falham. Ouça com seu coração o que a palavra de Deus declara. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Leia de novo comigo. Em todas as coisas. Não diz em algumas coisas. Não diz só nas coisas boas. Não diz apenas quando você entende. Diz em todas as coisas. O emprego que você perdeu, o relacionamento que terminou, a doença que chegou, a traição que doeu, a injustiça que você sofreu. Deus está agindo ali também, trabalhando para o seu bem, cumprindo seu propósito. E mais, em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, Deus afirma: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você entende o que isso significa? Significa que Deus opera em uma dimensão que sua mente limitada não pode compreender completamente agora. Mas um dia você vai olhar para trás e vai entender, e vai agradecer até pelo que, hoje, te faz chorar. Volte comigo à história de José. Lembra onde paramos? Ele estava na prisão, injustiçado, esquecido pelos homens, mas nunca esquecido por Deus. Passou anos ali, interpretando sonhos, ajudando pessoas que depois se esqueciam dele. Mais tempo passou, mais esperança parecia morrer. Até que um dia, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E alguém finalmente se lembrou de José. Ele foi tirado às pressas da prisão. Se apresentou diante do rei mais poderoso do mundo. Interpretou o sonho com a sabedoria que vinha de Deus. E em um único dia, José passou de prisioneiro a governador do Egito, segundo homem mais poderoso da nação, responsável por salvar milhões de vidas da fome que viria. E não apenas isso. Anos depois, quando seus irmãos apareceram diante dele precisando de ajuda, famintos, desesperados, José tinha todo o poder para destruí-los. Mas sabe o que ele disse? Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. José declarou: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aqueles anos de sofrimento não foram desperdício, foram preparação. Cada injustiça moldou seu caráter. Cada lágrima fortaleceu sua fé. Cada noite escura
preparou o amanhecer glorioso. O que José viveu revela algo profundo sobre como Deus trabalha. Ele não desperdiça nada, nem sua dor, nem sua espera, nem suas lágrimas, nem seus erros. Tudo, absolutamente tudo, Deus transforma em ferramenta para cumprir seu propósito glorioso. A traição dos irmãos de José não foi um desvio do plano de Deus. Foi parte essencial dele. Sem aquela venda como escravo, José nunca chegaria ao Egito. Sem o Egito, ele não estaria na casa de Potifar. Sem a casa de Potifar, não iria para a prisão. Sem a prisão, não encontraria o copeiro do faraó. Sem o copeiro, nunca chegaria diante do rei. Sem o rei, nunca se tornaria governador. Sem ser governador, não poderia salvar sua família e milhares de vidas da fome. Você vê como funciona? Cada peça que parecia estar fora do lugar estava exatamente onde Deus planejou que estivesse. Cada dor tinha destino, cada lágrima tinha razão. O que os homens fizeram com más intenções, Deus usou para propósitos gloriosos. E é exatamente isso que Ele está fazendo com você agora. Aquilo que está te machucando hoje é a ferramenta que Deus está usando para te posicionar amanhã. Não desperdice sua dor duvidando. Use-a confiando. Agora traga isso para sua vida, para seus problemas reais, para suas dores atuais. Aquela demissão que te abalou pode ser Deus te tirando de um lugar onde você nunca cresceria, para te levar onde Ele quer que você brilhe. Aquele relacionamento que acabou e te deixou devastado, pode ser Deus te protegendo de algo que destruiria seu futuro e te preparando para o amor que realmente honra seu valor. Aquela doença que chegou sem avisar, pode ser Deus te ensinando a depender completamente dEle, mostrando que Ele é suficiente mesmo quando tudo falta. Aquela porta que se fechou na sua cara, pode ser porque Deus tem uma porta melhor, maior, mais gloriosa, esperando por você, mas você precisava parar de insistir na errada. Você entende? Deus não está contra você. Ele está por você, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando dói demais, mesmo quando você não consegue enxergar um palmo à frente. Deus está tecendo algo tão bonito que um dia você vai olhar para trás e vai entender cada nó, cada fio solto, cada cor escura, e você vai chorar de gratidão. Não pelas bênçãos apenas, mas principalmente pelas provas que foram disfarce de preparação. Então eu te pergunto agora, com todo respeito e amor, você está disposto a confiar em Deus, mesmo sem entender? Você consegue acreditar que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle? Você tem coragem de agradecer no meio da tempestade, porque sabe que Deus está usando até a tempestade para te fortalecer? É fácil. Eu sei. Não estou dizendo que é simples acreditar quando tudo desmorona, mas estou dizendo que é possível e é necessário. Porque a fé que agrada a Deus não é aquela que só funciona quando tudo está bem. É aquela que permanece firme, especialmente quando tudo está difícil. É a fé que diz: eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não sinto, mas eu sei. Deus não comete erros. Se essa mensagem está tocando algo dentro de você, se você sente que precisa ouvir isso hoje, permaneça comigo até o fim, porque o que vem a seguir vai fortalecer ainda mais sua fé e te mostrar como viver essa verdade no dia a dia. Mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, sua vida está prestes a fazer muito mais sentido. Continue aqui comigo. A fé não é apenas um sentimento bonito que aquece o coração nos momentos de louvor. A fé é uma fortaleza que protege sua mente nos momentos de guerra. Ela é a certeza que sustenta quando tudo ao redor balança. Ela é a âncora que te mantém firme quando as ondas tentam te arrastar. Sabe por que tantas pessoas vivem ansiosas, deprimidas, atormentadas por pensamentos negativos? Porque elas tentam enfrentar os desafios da vida apenas com a força da própria mente. E a mente humana, por mais brilhante que seja, não foi feita para carregar sozinha o peso das incertezas da vida. Mas quando você entrega sua mente a Deus, quando você permite que a fé governe seus pensamentos, algo sobrenatural acontece.
Sua mente para de criar cenários catastróficos. Seu coração para de viver no medo do amanhã boca. Descansa. Não porque seus problemas desapareceram, mas porque você sabe quem tem a solução. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, está escrito: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias. Ela vem de saber que Deus está no controle. E isso muda tudo. Mas como você mantém essa fé viva? Como você fortalece esse relacionamento com Deus que sustenta a sua alma? A resposta é simples, mas exige disciplina. Oração constante. Não estou falando de orações decoradas recitadas mecanicamente. Estou falando de uma conversa real, íntima, profunda com o Pai. De manhã, antes de enfrentar o dia, você abre seu coração para Deus. Conta seus medos. Entrega suas ansiedades. Pede sabedoria para as decisões. Durante o dia, quando a pressão aumenta, você respira fundo e sussurra: Senhor, eu preciso de Ti agora. À noite, antes de dormir, você agradece. Não só pelas vitórias, mas também pelas batalhas, porque cada uma te ensinou algo. A oração constante não é um ritual religioso. É um estilo de vida. É viver em comunhão permanente com Deus. É reconhecer que sem Ele, você não pode nada, mas com Ele, você pode tudo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo nos exorta: orem continuamente, não orem de vez em quando, não orem só quando estão desesperados. Orem continuamente, porque é na oração que sua alma se conecta com o poder de Deus. É ali que sua fé se renova. É ali que você recebe as respostas que tanto procura. E quando você ora, você precisa se agarrar nas promessas de Deus, porque elas não falham, nunca. Em Salmos, capítulo 34, versículo 18, está escrito: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. Você ouviu? Deus não está distante quando você está sofrendo. Ele está perto, mais perto do que nunca. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus declara: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Não é você sozinho, carregando o peso. É Deus carregando você. E mais, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus afirma: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de faz-clós, prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você entende? Deus já tem tudo planejado. E o plano dele é bom. Não é para te destruir, é para te prosperar, é para te dar esperança, é para garantir seu futuro. Então, pare de viver como se estivesse à deriva. Você tem promessas de Deus, e elas são mais confiáveis do que qualquer coisa neste mundo. Mas fé sem ação é fé morta. Você não pode apenas dizer que confia em Deus e viver de qualquer jeito. A vida cristã verdadeira se manifesta nos seus hábitos diários. Então, o que você faz quando acorda? Você pega o celular imediatamente e enche sua mente de notícias ruins, redes sociais, distrações? Ou você separa os primeiros minutos do dia para buscar a Deus? Leia a Bíblia todos os dias, não como obrigação religiosa, mas como alimento espiritual. Você não vive sem comida física. Por que acha que pode viver sem comida espiritual? Cultive a gratidão. Mesmo nos dias difíceis, encontre motivos para agradecer. A gratidão muda sua perspectiva. Ela te faz enxergar as bênçãos que você ignorava. Pratique o perdão. Não guarde mágoa, ressentimento, amargura. Isso só envenena você. Perdoe como Cristo te perdoou. Sirva os outros. Use seus talentos, seu tempo, seus recursos para abençoar quem está ao seu redor. Em Colossenses capítulo 3, esse versículo 17, está escrito: E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Cada coisa que você faz pode ser
um ato de adoração. Cada momento pode glorificar a Deus. Viva assim. Imagine uma árvore plantada perto de um rio. Suas raízes mergulham profundamente na água. Mesmo quando o sol queima, mesmo quando a chuva não cai por meses, aquela árvore permanece verde, forte, produtiva. Sabe por quê? Porque ela não depende das circunstâncias externas. Ela está conectada à fonte. O rio continua correndo debaixo da terra, alimentando aquelas raízes, sustentando aquela vida. É assim que você precisa ser. Plantado junto ao rio da presença de Deus. Quando todo mundo ao seu redor está secando, você continua verde. Quando todos estão desistindo, você continua firme. Quando a esperança está morrendo ao seu redor, você continua frutificando. Porque sua vida não está sustentada pelo que está acontecendo. Ela está sustentada por quem vive em você. Em Salmos, capítulo 1, versículo 3, o salmista descreve exatamente isso. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Você não precisa ter medo das estações difíceis. Você só precisa permanecer conectado à fonte. E a fonte é Deus. Enquanto você estiver nele, você nunca vai secar. Você vai continuar dando frutos, mesmo no deserto. Mas eu sei que tem dias em que você não se sente como essa árvore forte. Tem dias em que você se sente como um galho quebrado, jogado no chão, pisoteado, esquecido. Você olha para sua vida e só vê pedaços, sonhos destruídos, relacionamentos despedaçados, planos que viraram pó. E a dor é tão intensa que você mal consegue respirar. As pessoas ao seu redor dizem: tenha fé, vai passar, Deus está no controle. Mas essas palavras parecem vazias quando você está sangrando por dentro. Você tentou acreditar, você tentou confiar. Mas cada tentativa foi seguida de mais decepção, mais abandono, mais injustiça. E agora você está cansado. Tão cansado de lutar, tão exausto de tentar. A vontade de desistir bate na porta do seu coração todos os dias. E você se pergunta: até quando, Senhor? Até quando vou ter que suportar isso? Até quando vou ter que fingir que estou bem quando estou despedaçado? Onde está o propósito que todos falam? Onde está o plano perfeito de Deus quando minha vida é um caos? Eu entendo essa dor. E Deus também entende. Ele não está chocado com sua angústia. Ele não está decepcionado com suas perguntas. Ele está perto, mais perto do que você imagina. Pense em Jó, um homem íntegro, justo, temente a Deus. Ele tinha tudo: família abençoada, riquezas abundantes, saúde perfeita, respeito da comunidade. E em um único dia, tudo foi arrancado dele. Seus filhos morreram, seus bens foram destruídos, sua saúde foi devastada. Ele ficou coberto de feridas da cabeça aos pés, sentado sobre cinzas, raspando as feridas com um caco de telha. Sua própria esposa lhe disse: amaldiçoa a Deus e morre. Seus amigos vieram e o acusaram, dizendo que ele devia ter pecado para merecer tanto sofrimento. Jó estava sozinho, completamente quebrado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. E no meio de toda aquela dor absurda, ele clamou a Deus, questionou, pediu respostas, expressou sua angústia sem filtro. Ele não fingiu estar bem. Ele não forçou um sorriso. Ele chorou, gritou, sangrou diante de Deus. Mas sabe o que ele nunca fez? Nunca soltou a mão de Deus. Mesmo sem entender, mesmo na escuridão total, mesmo quando nada fazia sentido, Jó declarou em Jó capítulo 3, versículo 15: ainda que ele me mate nele, esperarei. Essa é a fé que atravessa o vale. Essa é a confiança que supera a provação. Não porque entende, mas porque conhece o caráter de Deus. Mas imagine se Jó tivesse desistido. Se ele tivesse aceitado o conselho da esposa e amaldiçoado a Deus. Se ele tivesse concordado com os amigos e concluído que Deus era injusto. Se ele tivesse virado as costas para Deus e seguido seu próprio caminho. O que teria acontecido? Ele teria morrido amargo, quebrado, vazio, sem nunca ver a restauração que Deus tinha preparado.
sem nunca entender o propósito daquela dor, sem nunca testemunhar o milagre que estava sendo tecido no invisível. Essa é a tragédia de quem desiste no meio da provação. Você para de acreditar exatamente no momento em que o milagre está prestes a acontecer. Você solta a mão de Deus exatamente quando Ele estava prestes a te levantar. Você desiste da jornada exatamente quando estava a poucos passos do destino. E o pior de tudo, você nunca vai saber. Você vai viver o resto da vida se perguntando: e se eu tivesse aguentado mais um pouco? E se eu tivesse confiado só mais um dia? E se eu não tivesse desistido? A incredulidade não só te rouba o futuro, ela te condena a viver eternamente no passado. Pressionou-se amarrado no arrependimento. Não deixe isso acontecer. Não solte a mão de Deus. Não agora. Não quando você está tão perto. Sabe por que Deus permite que você passe por provas? Não porque Ele gosta de ver você sofrer. Deus não é sádico. Ele não sente prazer na sua dor. Mas Ele sabe algo que você não sabe. A prova é a única ferramenta capaz de transformar potencial em poder. Ouro bruto tem valor, mas ouro refinado vale infinitamente mais. E como o ouro é refinado pelo fogo, o fogo não destrói o ouro, ele apenas queima as impurezas, deixando só o que é precioso. É isso que Deus está fazendo com você. Cada provação queima um pouco do orgulho, um pouco da autossuficiência, um pouco da dependência das coisas erradas. E o que sobra é fé pura, caráter sólido, dependência genuína de Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, está escrito: para que a prova da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Você está sendo refinado. E quando Deus terminar, você não vai ser apenas sobrevivente. Você vai ser vencedor. Você não vai apenas ter passado pela tempestade. Você vai ter aprendido a dançar na chuva. Você não vai apenas ter suportado. Você vai ter sido transformado. E essa transformação é o verdadeiro propósito da prova. Então levante a cabeça, enxugue as lágrimas, respire fundo e entenda algo poderoso. Você não está onde está por acidente. Você não está passando por isso à toa. Cada lágrima que você derramou está sendo contada por Deus. Cada noite que você passou acordado, Ele estava ali com você. Cada vez que você quis desistir e não desistiu, você estava sendo fortalecido. Deus está usando tudo. O que te machucou, está te moldando. O que te quebrou, está te reconstruindo melhor. O que te tirou do conforto, está te preparando para voos que você nem imagina. E quando chegar a hora, quando Deus decidir que a preparação está completa, você vai ser lançado em uma dimensão de propósito tão grande que vai entender por que precisou passar pelo vale. Não porque Deus não podia te levar por outro caminho, mas porque este caminho era o único capaz de formar em você o que Ele precisa para te usar poderosamente. Você não é vítima, você é projeto de Deus. Você não é esquecido, você é cuidadosamente moldado. Você não está perdido. Você está exatamente onde precisa estar para se tornar quem Deus planejou que você fosse. Confie. Mais um pouco. Só mais um pouco. O amanhecer está chegando. Mas como você reconstrói a confiança quando ela foi abalada? Como você volta a acreditar quando foi decepcionado tantas vezes? A resposta está em voltar ao fundamento. Lembrar quem Deus é. Não quem você acha que Ele é baseado nas suas circunstâncias, mas quem Ele realmente é revelado na sua palavra. Deus é fiel. Ele não muda. Ele não mente. Ele não abandona. Em Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A resposta é não. Nunca. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo perfeito dele. Então comece renovando sua mente. Pare de alimentar pensamentos de dúvida, pare de ouvir vozes que dizem que Deus te esqueceu. Comece cada dia declarando: Deus é fiel. Ele está comigo. Ele tem um plano. Eu confio. Mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem entender,
eu confio. Mesmo sem sentir, eu confio. E a cada dia que você declara isso, sua fé se fortalece. A confiança se reconstrói tijolo por tijolo, palavra por palavra, promessa por promessa, até que você está firme de novo. E que promessas são essas que você precisa declarar? Deixa eu te lembrar de algumas que vão sustentar sua alma. Em Salmos, capítulo 23, versículo 4, Davi declara: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você não está sozinho no vale. Deus está com você. Em Isaías, capítulo 43, versículos 2 e 3, Deus promete: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Não disse você atravessar, diz quando. Porque Deus sabe que as provações virão, mas Ele garante que você vai atravessar, não afogar. Vai passar pelo fogo, não queimar, porque Ele está com você. E em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo afirma: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não deixa a obra pela metade. Se Ele começou algo em você, Ele vai terminar. Você pode confiar nisso. Essas promessas não são teoria, são verdades eternas. Agarre-se nelas. Há uma história de um homem que estava atravessando o deserto mais árido da sua vida. Tudo tinha dado errado. Negócios falidos, casamento destruído, saúde fragilizada. Ele estava na beira do precipício, prestes a desistir de tudo. Mas um dia, no meio da sua dor, ele abriu a Bíblia ao acaso. E seus olhos caíram em uma passagem de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Vocês não a percebem. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aquelas palavras perfuraram seu coração como uma flecha certeira. Deus estava dizendo: no lugar mais improvável, no momento mais impossível, eu vou fazer algo novo. Vou abrir caminho onde não há caminho. Vou fazer brotar vida onde só há morte. Aquele homem se agarrou nessa palavra. Ele parou de olhar para o deserto e começou a buscar o caminho que Deus estava abrindo. E em meses, tudo começou a mudar. Não porque as circunstâncias melhoraram magicamente, mas porque ele tinha esperança de novo. E essa esperança o fez levantar, lutar, acreditar. E Deus honrou essa fé, abriu portas, restaurou relacionamentos, trouxe oportunidades inimagináveis. O deserto virou jardim, porque Deus faz coisas novas, sempre. Agora é sua vez de aplicar isso. Onde está o deserto na sua vida agora? Qual é aquela área que parece completamente seca, sem esperança, sem vida? Seu casamento, suas finanças, sua saúde, seu propósito, sua paz interior. Pare de olhar só para a aridez. Comece a buscar o caminho novo que Deus está abrindo. Como você faz isso? Primeiro, pare de fazer sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Se você tem orado sempre da mesma forma e nada mudou, mude a forma de orar. Seja mais específico, mais ousado, mais persistente. Se você tem buscado soluções sempre nos mesmos lugares e não achou nada, procure em lugares novos. Deus pode estar querendo te levar por um caminho que você nunca considerou. Se você tem agido sempre movido pelo medo, comece a agir movido pela fé. Dê passos que não fazem sentido logicamente, mas fazem sentido espiritualmente. Porque Deus não segue a lógica humana. Ele segue a lógica do reino. E no reino de Deus, o impossível é possível. O deserto vira jardim. O luto vira dança. A cinza vira beleza. A derrota vira vitória. Você só precisa acreditar que Deus está fazendo algo novo. E Ele está, mesmo que você ainda não veja. E talvez agora, neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, algo está se mexendo dentro de você. Uma esperança tímida
está começando a brotar no meio da terra árida do seu coração. Você ainda não tem todas as respostas. Você ainda não entende completamente por que passou pelo que passou. Mas você está começando a sentir algo que não sentia há muito tempo. A sensação de que, talvez, só talvez, ainda exista um propósito. Ainda exista uma razão. Ainda exista um futuro. E essa pequena semente de esperança, por menor que seja, é tudo o que Deus precisa para começar a obra de restauração. Porque Ele não precisa da sua fé perfeita. Ele só precisa da sua disposição de acreditar. Ele não precisa que você entenda tudo. Ele só precisa que você confie um pouco. Mesmo que seja uma confiança do tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 20: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Você não precisa de fé gigante. Você só precisa de fé genuína. E Deus faz o resto. Ele move montanhas. Ele abre caminhos. Ele transforma desertos em jardins. Só entregue a Ele esse pouquinho de fé que você ainda tem. Mas existe um inimigo silencioso que tenta roubar sua fé todos os dias. Os pensamentos negativos. Aquela voz que sussurra: você não vai conseguir. Você não é forte o suficiente. Você não merece bênção. Deus não se importa com você. Esses pensamentos são mentiras do inimigo disfarçadas de verdade. E se você não lutar contra eles, eles vão dominar sua mente e paralisar sua vida. Então como você luta? Com a palavra de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, Paulo ensina: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Levamos cativo. Isso significa que quando um pensamento negativo chega, você não o deixa passear livremente na sua mente. Boca. O prende, você o confronta. Você o substitui pela verdade de Deus. O pensamento diz: você está sozinho. A verdade de Deus diz: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. O pensamento diz: você não tem futuro. A verdade de Deus diz: eu sei os planos que tenho para você, planos de esperança. Essa batalha acontece na mente e você vence ou perde ali. Escolha vencer. Escolha acreditar na verdade de Deus mais do que na mentira do inimigo. E quando você vence na mente, algo poderoso acontece no coração. A cura come. Porque muitas vezes o que te paralisa não é a circunstância em si, mas a ferida emocional que ela causou, a traição que machucou, a rejeição que marcou, a perda que devastou. O coração ferido sangra em silêncio. E se você não deixar Deus curar essas feridas, elas vão infeccionar sua alma e contaminar seu futuro. Mas a boa notícia é que Deus é especialista em curar corações partidos. Em Salmos, capítulo 147, versículo 3, está escrito: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele não ignora sua dor. Ele não minimiza seu sofrimento. Ele chega perto, com gentileza infinita, e começa o processo de cura. Às vezes é rápido, às vezes é lento, mas é sempre real. E parte desse processo envolve perdão. Perdoar quem te machucou. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece ser livre. O perdão não liberta quem errou. Liberta boca. Tira o peso dos seus ombros. Quebra as correntes invisíveis que te prendem ao passado. E quando você perdoa, quando você deixa Deus curar, você descobre algo maravilhoso. Seu coração pode bater de novo. Pode amar de novo. Pode sonhar de novo. Pode viver de novo. Verdadeiramente viver. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram completamente transformadas pela fé. Pense em Pedro, um pescador impulsivo que negou Jesus 3 vezes, na hora mais crítica. Pedro chorou amargamente. Depois disso, ele se sentiu um fracasso absoluto. Um traidor, alguém que havia decepcionado o próprio mestre. Muitos no lugar dele teriam desistido, teriam se afogado na culpa e na vergonha. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Depois da ressurreição, Jesus foi até ele.
E em um encontro emocionante às margens do mar, Jesus não condenou Pedro. Ele o restaurou. Perguntou 3 vezes: Você me ama? E 3 vezes Pedro respondeu: Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus disse: Então apacenta minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: Eu ainda confio em você. Eu ainda tenho planos para você. Seu fracasso não é o fim da sua história. E sabe o que Pedro fez depois? Ele se tornou uma das colunas da igreja primitiva. Pregou com ousadia. Liderou multidões. Escreveu cartas inspiradas que até hoje transformam vidas. O homem que negou Jesus se tornou o homem que proclamou Jesus até a morte. Isso é transformação. Isso é o que Deus faz quando você deixa. Ele pega suas cinzas e cria beleza. Ele pega seus fracassos e constrói vitória. Então, o que está impedindo você de experimentar essa transformação? O que está te prendendo no passado? O que está bloqueando a obra de Deus na sua vida? Será o orgulho de não admitir que você precisa de ajuda? Será o medo de ser ferido de novo se você abrir seu coração? Será a culpa de erros que você acha imperdoáveis? Será a amargura contra quem te machucou? Seja o que for, hoje é o dia de soltar, de entregar, de deixar Deus fazer o que só Ele pode fazer. Você não consegue se transformar sozinho. Você não consegue curar suas próprias feridas. Você não consegue refazer sua própria história. Mas Deus consegue Sebok, Deixar. Se você parar de tentar controlar tudo e simplesmente se render, se você parar de exigir respostas e começar a confiar no processo, se você parar de olhar para trás e começar a caminhar para frente, Deus vai te surpreender. Ele vai fazer em você e através de você coisas que você nunca imaginou possíveis. Mas você precisa dar o primeiro passo, o passo da entrega, o passo da confiança, o passo da rendição total. E quando você dar esse passo, tudo começa a mudar, de dentro para fora, da alma para as circunstâncias, do coração para a vida. Dê esse passo agora. Então pare um momento e faça um autoexame honesto. Olhe para dentro, sem máscaras, sem fingimentos. Você está realmente confiando em Deus? Ou apenas dizendo que confia? Você está realmente entregando suas preocupações? Ou apenas carregando-as enquanto finge orar? Você está realmente perdoando? Ou apenas escondendo a mágoa por trás de um sorriso falso? Você está vivendo pela fé? Ou pelo medo disfarçado de prudência? Onde está sua esperança depositada? Nas suas próprias capacidades? Ou no poder de Deus? O que você faz quando ninguém está vendo? Como você reage quando as coisas não saem como planejou? Qual é a primeira coisa que você busca quando a ansiedade aperta? O celular, as pessoas, as distrações ou a presença de Deus? Suas ações refletem o que sua boca confessa. Você vive como alguém que realmente acredita que Deus não comete erros? Ou você vive como alguém que acha que precisa corrigir os erros de Deus o tempo todo? Essas perguntas não são para te condenar, são para te despertar. Porque você não pode mudar o que você não reconhece. E talvez seja a hora de reconhecer que você tem vivido mais pela vista do que pela fé. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso agora, hoje, neste momento. Basta escolher. A vitória que Deus tem para você não é apenas sobreviver às batalhas, é vencer com autoridade. É sair das provas mais forte, mais sábio, mais cheio de Deus. E essa vitória não vem pela força física, nem pela inteligência humana, nem pelos recursos materiais. Ela vem pela fé. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, está escrito: Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é sua arma mais poderosa. Quando você enfrenta o gigante da enfermidade, a fé declara: Pelo sangue de Jesus eu sou curado. Quando você enfrenta o gigante da falta, a fé declara: Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Quando você enfrenta o gigante do medo, a fé declara: Deus não me deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. A fé
não nega a existência do problema. Ela reconhece a existência da solução. A fé não finge que o gigante não está ali. Ela afirma que Deus é maior que qualquer gigante. E quando você luta com fé, quando você permanece firme na palavra, quando você não desiste apesar das aparências, a vitória não é uma possibilidade. Ela é uma certeza, porque Deus já garantiu. Você é mais que vencedor. Mas no caminho da vitória, você vai enfrentar tentações. Tentações de desistir quando fica difícil. Tentações de voltar atrás quando a fé é testada. Tentações de buscar atalhos quando o processo parece longo demais. E essas tentações são reais, poderosas, sedutoras, mas você não precisa ceder a elas. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo nos assegura: não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação providenciará livramento, de modo que a possam suportar. Deus não permite que você enfrente algo que vai te destruir. Ele sempre providencia a saída. Então, como você resiste? Primeiro, você vigia. Você conhece seus pontos fracos e fica alerta. Segundo, você ora antes de cair na tentação. Você clama por ajuda. Terceiro, você foge. Não tenta negociar com o pecado. Você simplesmente foge. E quarto, você busca comunhão com outros crentes. A tentação adora solidão. Ela perde força quando você está cercado de pessoas que te fortalecem na fé. Resista, porque do outro lado da tentação resistida, existe uma coroa de vitória esperando por você. E junto com a resistência, você precisa de perseverança. Porque a jornada da fé não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E em maratonas, não ganha quem corre mais rápido. Ganha quem não desiste. Quantos começaram bem e pararam no meio? Quantos tinham fé inicial, mas não tiveram fé final? Quantos acreditaram por um tempo, mas abandonaram quando a espera ficou longa demais? Não seja como eles. Persevere. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36, está escrito: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A promessa existe, mas ela vem para quem persevera. Para quem não desiste no meio, para quem continua acreditando, mesmo quando tudo grita para parar. Pense assim: se você plantar uma semente e desistir de regar uma semana antes de ela brotar, você perdeu toda a semente e todo o esforço. Mas se você perseverar só mais um pouco, você verá a planta nascer, e então virá a flor, e depois o fruto. Tudo porque você não desistiu cedo demais. Talvez você está a uma oração de distância do milagre, a um dia de distância da resposta, a uma decisão de distância da transformação. Não desista agora. Persevere. A colheita está chegando. Pense em Davi enfrentando Golias. Todos viram um menino frágil diante de um gigante invencível. Todos acharam que era loucura. Até seus próprios irmãos duvidaram dele. Mas Davi não olhou para o tamanho do gigante. Ele olhou para o tamanho do seu Deus. Enquanto todos viam impossibilidade, Davi via a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. E quando ele ficou cara a cara com Golias, aquele monstro zombou dele. Disse que ia dar sua carne às aves do céu. Mas Davi não tremeu. Ele respondeu em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. E então, Davi pegou uma pedra, colocou na funda, lançou com precisão divina. A pedra acertou a testa de Golias. E o gigante caiu, morto, derrotado por um menino que tinha algo que nenhum soldado adulto ali tinha: fé no Deus vivo. A vitória de Davi não foi pela força, foi pela fé. E essa mesma fé que derrubou Golias pode derrubar os gigantes da sua vida. Não importa quão grandes eles pareçam. Se Deus está com você,
você já é vencedor. Você precisa entender algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga suas batalhas. Deus não permite que você enfrente gigantes para te destruir. Ele permite para te promover. Cada Golias que aparece na sua vida é uma plataforma que Deus está te dando para mostrar seu poder. Pense, se Davi nunca tivesse enfrentado Golias, ele seria apenas mais um pastor de ovelhas. Mas porque ele enfrentou, ele se tornou herói nacional. E mais tarde rei de Israel. O gigante não era obstáculo, era oportunidade. E é assim com você também. Aquele problema enorme que está te assombrando é sua chance de testemunhar um milagre. Aquela situação impossível que você está vivendo é o cenário perfeito para Deus mostrar que nada é impossível para Ele. Pare de reclamar do tamanho do gigante. Comece a agradecer pela oportunidade de ver Deus agir. Porque quando o milagre acontecer, e ele vai acontecer, você vai ter uma história poderosa para contar. Uma história que vai fortalecer a fé de outras pessoas. Uma história que vai glorificar o nome de Deus. Então, levante-se, pegue sua pedra, mire no gigante e lance em nome do Senhor. A vitória já é sua. Vamos recapitular tudo o que descobrimos até aqui. Aprendemos que Deus não comete erros, que tudo o que acontece na sua vida tem um propósito maior, que suas dores não são desperdício, são preparação, que Deus usa até as coisas ruins para trabalhar em seu favor. Aprendemos sobre José, que foi traído, mas se tornou governador. Sobre Jó, que perdeu tudo, mas foi restaurado em dobro. Sobre Pedro, que negou Jesus, mas se tornou coluna da igreja. Sobre Davi, que era apenas um pastor, mas derrotou um gigante e se tornou rei. Todas essas histórias têm algo em comum. Pessoas comuns enfrentando circunstâncias impossíveis, mas que confiaram em um Deus extraordinário e venceram. Não porque eram perfeitas, mas porque serviram a um Deus perfeito. Você está escrevendo sua própria história agora. E pode ser que no capítulo atual você esteja passando pelo vale. Mas não é ali que sua história termina. Deus já escreveu os capítulos seguintes, e eles incluem restauração, vitória, testemunho, propósito. Você só precisa continuar confiando, continuar caminhando, continuar acreditando. Porque o final que Deus preparou para você é glorioso. Mas como você vive isso no dia a dia? Como você transforma tudo o que aprendeu em ações práticas? Primeiro, comece cada dia declarando quem Deus é. Antes de olhar o celular, antes de se preocupar com os problemas, declare: Deus é fiel, Deus está no controle, Deus tem um plano. Segundo, leia a Bíblia diariamente. Nem que seja um versículo, alimente sua fé com a palavra. Terceiro, ore sem cessar. Não apenas orações formais. Converse com Deus durante o dia todo. No trânsito, no trabalho, em casa. Quarto, pratique a gratidão. Todo dia, encontre pelo menos 3 motivos para agradecer. Isso muda sua perspectiva. Quinto, sirva alguém. Use seus dons, seu tempo, seus recursos para abençoar outra pessoa. Sexto, congregue. Não tente viver a fé sozinho. Você precisa de comunhão com outros crentes. Sétimo, engaje-se periodicamente. O jejum fortalece sua vida espiritual e quebra correntes. Oitavo, guarde o coração. Cuidado com o que você vê, ouve, fala. Tudo isso afeta a sua fé. E nono, nunca desista. Não importa quão difícil fique, não importa quanto tempo demore, não desista, porque Deus não desistiu de você. E Ele vai completar a obra que começou. Viva assim todos os dias. E lembre-se, você não foi chamado para caminhar sozinho. Deus te colocou em uma comunidade de fé por um motivo. Em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10, está escrito: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Você precisa de pessoas que te fortaleçam
quando você está fraco. Que te lembrem das promessas de Deus quando você está esquecendo. Que orem por você quando você não tem forças para orar. E você também precisa ser essa pessoa para outros. Quando você vê alguém caindo, estenda a mão. Quando você vê alguém desanimado, encoraje. Quando você vê alguém duvidando, compartilhe seu testemunho de fé. A igreja não é um prédio, é um corpo. E cada membro tem função. Sua função não é apenas receber, é também dar. Não apenas ser abençoado, mas abençoar. E quando o corpo funciona assim, em unidade e amor, o poder de Deus se manifesta de forma extraordinária. Então invista em relacionamentos saudáveis dentro da fé. Seja vulnerável, seja verdadeiro, permita que outros te ajudem e esteja disposto a ajudar. Juntos, vocês são mais fortes. Filho de Deus, filha de Deus, ouça meu coração agora. Você é precioso aos olhos do Senhor. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantos erros você cometeu, não importa quão longe você se afastou, Deus não desistiu de você. Ele continua te chamando, continua te esperando, continua trabalhando em seu favor. Você não é definido pelo seu passado. Você é definido pelo sacrifício de Jesus na cruz. E esse sacrifício te fez filho, te fez herdeiro, te fez vencedor. Então levante essa cabeça, limpe essas lágrimas e comece a andar como quem você realmente é. Alguém amado por Deus, alguém escolhido por Deus, alguém destinado a vencer por Deus. O diabo vai tentar te convencer do contrário. Vai trazer à memória cada falha, cada vergonha, cada fracasso. Mas você responde com a verdade. Eu sou perdoado. Eu sou restaurado. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E essa nova vida em Cristo não é apenas para a eternidade. É para agora, para hoje, para este momento. Então, viva com a autoridade que Jesus te deu. Viva com a identidade que Deus te conferiu. Viva como filho do Rei. Porque é isso que você é. E nada, nem ninguém pode mudar isso. E agora, quando você olha para trás, para tudo o que conversamos, você consegue ver com mais clareza? Consegue entender que cada peça da sua história, por mais dolorosa que tenha sido, estava exatamente onde Deus planejou que estivesse? Aquelas portas que se fecharam te protegeram de caminhos errados. Aquelas perdas te ensinaram a valorizar o que realmente importa. Aquelas lágrimas lavaram sua alma e te deixaram mais sensível à voz de Deus. Aquelas batalhas te fortaleceram para guerras maiores que viriam. Nada foi em vão. Absolutamente nada. Deus não desperdiça nada. E Ele não vai desperdiçar você. Então permaneça firme. Continue acreditando. Continue confiando. Porque você está prestes a entrar na parte mais gloriosa da sua jornada. A parte onde Deus vai revelar por que você precisou passar por tudo isso. A parte onde o propósito vai fazer sentido. A parte onde a dor vai virar testemunho. E quando chegar lá, você vai olhar para trás e vai agradecer. Não só pelas bênçãos, mas principalmente pelas provas. Porque foram elas que te moldaram, que te prepararam, que te transformaram em quem você precisa ser para cumprir seu destino. Continue comigo. Tem algo ainda mais poderoso vindo. E agora chegou o momento mais importante deste vídeo. O momento em que você vai parar tudo, fechar os olhos se puder e conversar diretamente com Deus. Não é mais sobre ouvir, é sobre falar, sobre abrir seu coração, sobre entregar tudo o que está pesando em você. Vamos fazer uma oração juntos. E eu peço que você não apenas ouça as palavras, repita-as no seu coração, sinta cada frase. Deixe que elas toquem os lugares mais profundos da sua alma, porque esta não é uma oração decorada. É um encontro real com um Pai que te ama incondicionalmente. Então respire fundo, esvazie sua mente das distrações e prepare seu coração para este momento sagrado. Se você está dirigindo ou não, pode fechar os olhos agora, tudo bem. Apenas concentre seu coração. Porque Deus não olha para suas circunstâncias
externas. Ele olha para a sinceridade do seu coração. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está clamando por um encontro com Deus. E esse encontro vai acontecer agora. Então entregue-se completamente a este momento. Deixe Deus falar com você. Deixe Ele tocar em você. Deixe Ele curar você. Vamos orar. Pai Celestial, eu venho à Tua presença hoje, não porque sou perfeito, mas porque preciso de Ti. Reconheço que muitas vezes duvidei, questionei, me revoltei contra circunstâncias que não compreendi. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que achei que Tu tinhas cometido um erro comigo. Perdoa-me por tentar controlar tudo, por não confiar plenamente no Teu plano. Hoje eu escolho acreditar que Tu não cometes erros, que cada dor teve propósito, que cada lágrima foi vista por Ti, que cada provação estava me moldando para algo maior. Eu entrego a Ti, agora, todas as minhas preocupações, todos os meus medos, todas as minhas ansiedades. Eu entrego este relacionamento que me machucou, esta situação financeira que me aperta, esta doença que me assusta, este sonho que parece impossível. Tudo, Senhor, eu coloco tudo nas Tuas mãos e declaro, pela fé, que Tu estás trabalhando em meu favor, que Tu tens planos de me fazer prosperar, que Tu vais completar a boa obra que começaste em mim. Renovo hoje minha confiança em Ti, renovo minha fé, renovo minha esperança, porque Tu és Deus e eu sou Teu filho. Eu creio. Ajuda a minha incredulidade, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, enquanto seu coração ainda está aberto diante de Deus, deixe que Ele fale com você. Não através de palavras audíveis necessariamente, mas através daquela paz que não se explica, daquele conforto que invade seu peito, daquela certeza suave que sussurra em sua alma. Vai ficar tudo bem. Eu estou com você. Você não está sozinho. Talvez agora você esteja sentindo lágrimas nos olhos. E tudo bem. Essas lágrimas não são fraqueza, são liberação. É sua alma se esvaziando da dor e sendo preenchida com a presença de Deus. Talvez você esteja sentindo um peso saindo dos seus ombros. Aquele peso que você carregou por tanto tempo. A culpa, a mágoa, a amargura, o medo. Deixe ir. Entregue tudo a Deus. Ele é forte o suficiente para carregar. Você não precisa mais carregar sozinho. E talvez você esteja sentindo esperança de novo. Aquela esperança que você pensou ter perdido para sempre. Ela está voltando, porque quando você encontra Deus de verdade, quando você toca nele e ele toca em você, a esperança sempre renasce. A fé sempre se renova. A vida sempre recomeça. Permaneça neste lugar por mais alguns instantes. Não tenha pressa. Este momento é sagrado. E agora, receba estas promessas que Deus tem para você. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus declara: deixo a paz a vocês. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. A paz de Jesus está sobre você agora. Não é uma paz que depende das circunstâncias. É uma paz que permanece mesmo no meio da tempestade. Em Salmos, capítulo 23, versículo 6, Davi afirma: bondade e amor me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade de Deus vai te seguir, não apenas hoje, todos os dias da sua vida. E em Isaías capítulo 41, versículo 13, Deus promete: porque eu, o Senhor, o seu Deus, seguro a sua mão direita e lhe digo: não tema, eu o ajudarei. Deus está segurando sua mão agora. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. E você nunca estará sozinho. Estas promessas não são apenas palavras bonitas. São garantias eternas. São compromissos de Deus com você, e Deus não quebra seus compromissos. Então, levante-se deste momento com a certeza de que tudo vai mudar, porque Deus está com você. E quando Deus está com você, você é imbatível. Respire fundo mais uma vez. Sinta a presença de Deus ainda
envolvendo você. Este momento não precisa terminar quando o vídeo acabar. Você pode voltar a este lugar de intimidade com Deus, sempre que quiser, sempre que precisar. Porque a porta do trono da graça está sempre aberta para você. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sempre que você precisar, volte, converse com Deus, derrame seu coração e Ele vai te ouvir. Sempre. Agora, enquanto você volta lentamente à consciência do ambiente ao seu redor, traga com você esta paz, esta certeza, esta confiança renovada. Não deixe o mundo roubar o que Deus acabou de fazer em você. Guarde isso no seu coração. Alimente isso com oração diária. Proteja isso com a palavra de Deus e viva a partir deste lugar, o lugar de quem sabe que não está sozinho. O lugar de quem sabe que Deus está no controle. O lugar de quem sabe que tudo vai fazer sentido no tempo certo. Biba daqui. Ande daqui. Decida daqui. E sua vida nunca mais será a mesma. Então vamos recapitular tudo. Hoje você descobriu que Deus não comete erros. Que cada situação na sua vida, por mais dolorosa que seja, tem um propósito divino. Você aprendeu através de José que a traição pode ser o caminho para a promoção. Através de Jó, que a perda pode preceder a restauração em dobro. Através de Pedro, que o fracasso não é o fim, é o começo de uma transformação. Através de Davi, que os gigantes são oportunidades disfarçadas de ameaças. Você entendeu que a fé não é ausência de dúvidas, mas escolha de confiar apesar delas. Que a oração constante mantém sua alma conectada à fonte. Que a palavra de Deus é seu alimento espiritual diário. Que a comunidade de fé te fortalece quando você está fraco. Que a perseverança é o que separa quem apenas começa de quem realmente chega. E acima de tudo, você aprendeu que Deus está tecendo uma história gloriosa com sua vida. Uma história que um dia vai fazer todo sentido. E quando você olhar para trás, você vai ver claramente. Nada foi desperdício. Tudo tinha razão de ser. Cada fio estava no lugar certo. Porque Deus não comete erros. Nunca. Com você também não. A grande lição de tudo isso está resumida em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Que vimos no início. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em todas as coisas, não só nas boas, não só nas que você escolheu, não só nas que fazem sentido, mas em todas. O emprego que você perdeu, o amor que não deu certo, a doença que chegou, a decepção que doeu, a injustiça que você sofreu, Deus está trabalhando ali também, transformando tudo para o seu bem, cumprindo o propósito dele em você. Então a moral é simples, mas profunda. Pare de lutar contra o que Deus está fazendo. Pare de tentar consertar o que Deus está usando para te transformar. Pare de reclamar do processo que Deus está usando para te preparar. E comece a cooperar. Comece a confiar. Comece a agradecer até pelo que dói. Porque um dia você vai entender e vai se arrepender apenas de uma coisa: de não ter confiado mais cedo. De ter desperdiçado tanto tempo duvidando em vez de descansar. Então descanse agora. Deus sabe o que está fazendo. Sempre soube. Sempre saberá. Você pode confiar nele completamente. E agora, eu te convido a fazer uma escolha. Uma escolha definitiva. Uma escolha que vai mudar o rumo da sua vida a partir de hoje. Escolha confiar em Deus plenamente. Não parcialmente. Não apenas quando é conveniente. Não só quando você entende. Mas sempre. Em todas as circunstâncias. Em todas as estações. Em todos os momentos. Escolha acreditar que Ele é bom. Mesmo quando a vida parece ruim. Que Ele está presente. Mesmo quando você se sente abandonado. Que Ele tem um plano. Mesmo quando tudo parece caos. Esta escolha não é emocional. É uma decisão
da vontade. É você dizendo conscientemente: Senhor, eu escolho te obedecer. Eu escolho te seguir. Eu escolho confiar. Não importa o que venha. Não importa quanto tempo demore. Não importa quão difícil fique. Eu escolho você. E quando você faz essa escolha de verdade, quando você ancora sua vida nessa decisão, algo sobrenatural acontece. As circunstâncias podem continuar difíceis, mas você tem paz. Os problemas podem continuar existindo, mas você tem esperança. O caminho pode continuar incerto, mas você sabe quem está guiando. E isso faz toda a diferença. Então faça essa escolha agora. Declare em voz alta se puder: eu escolho confiar em Deus, completamente. Deus não comete erros com sua vida. Ele nunca cometeu. Ele nunca cometerá. Cada capítulo tem significado. Cada página tem propósito. Cada linha conta uma história de redenção. Você pode não ver agora, pode não entender hoje, mas um dia, quando estiver do outro lado, quando olhar a tapeçaria completa, você vai cair de joelhos e chorar de gratidão. Não apesar do que passou, mas por causa do que passou. Porque foi exatamente isso que te transformou em quem você precisa ser. Então, pare de brigar com seu processo. Abrace-o, confie nele, descanse nele. Porque enquanto você vê caos, Deus vê projeto. Enquanto você vê fim, Deus vê recomeço. Enquanto você vê destruição, Deus vê reconstrução. E o que Deus vê é o que realmente importa. Porque Ele enxerga o que você ainda não pode ver. E tudo o que Ele vê é bom, muito bom. Confie nele, hoje, amanhã, sempre. Porque Deus não comete erros. E isso inclui você. Você não é um erro. Você é um projeto de amor. Um plano de glória. Um testemunho em construção. E quando Deus terminar, será perfeito. Porque tudo o que Deus faz é perfeito. Inclusive você. Se esta mensagem tocou seu coração, curta e inscreva-se para receber mais reflexões da Rota Divina. Que Deus te abençoe.